Para a construção do nosso calorímetro caseiro, nós, a fim de calcularmos o valor energético de alguns alimentos. No caso aqui, nós estaremos usando castanha, né, como combustível. Então, precisaremos de alguns materiais, como uma balança de precisão, duas latinhas de alumínio, certo? Aqui eu coloquei um aramezinho preso com epóxi para segurar o nosso combustível, 100 ml de água, termômetro, fósforo e vela, né, para acender o combustível e a castanha. Assim como também utilizaremos material para as nossas anotações quando formos pesar as substâncias. Iremos pesar a castanha do Pará ou castanha do Brasil e a água. Tô ligando a... Então, tá lá, 0. Opa, 0. E vamos pesar o quanto que dá. Então, tivemos 3,5 gramas. Pesando agora 100 ml de água, então, nós teremos o seguinte resultado. Então, temos aqui 100 gramas de água. Agora, iremos conferir a temperatura da água. Ó, coloquei o termômetro um pouco mais acima de 20 graus. Vamos conferir qual a temperatura média da água. Média não, inicial da água. Conferindo a temperatura inicial da água. Então, tá quase 28 graus. Então, a gente pode colocar aqui como temperatura inicial 28. Nosso mecanismo, então, está pronto. A latinha, foi feito um corte aqui para a entrada de oxigênio, né? E acontecer a combustão. Aqui dentro eu tenho um pouco de arame para segurar a nossa castanha. A água, 100 ml de água, 100 gramas de água, com o termômetro já para medir a temperatura. Então, vamos preparar aqui, colocando a castanha. Que vai ser o nosso combustível. Encaixando aqui a água com o termômetro e vamos acender o nosso combustível com a ajuda de uma vela. Só porque o palito é muito pequeno. Tá entrando um pouco de oxigênio. Então, acendendo, tentando acender a castanha, já começou a sair fumaça. Mecanismo funcionando. O mecanismo continuou funcionando. Eu girei por conta da entrada de oxigênio, né, dentro na latinha.
que é uma das coisas fundamentais para que haja combustão, né? Combustível, oxigênio e a fonte de calor. A castanha acabou de apagar e a gente tem aqui a temperatura de 91 graus, né? Essa foi a temperatura atingida, 91 graus. Iremos retirar agora o que restou da castanha, lembrando que ela é rica em óleo, então esse óleo também ela serviu de combustível. Nossa! Vamos pesar o que restou da castanha. Já foi conferido e retirado o tare. Agora vamos pesar. Podemos ver que a castanha queimou bastante e restando apenas 0,3 gramas do que sofreu a combustão. Temos os nossos dados e o valor dos nossos cálculos, né? Então, os nossos dados iniciais foram o peso da castanha, né? A massa da castanha, a massa da água e a temperatura. A massa inicial da castanha foi 3,5 gramas e a massa final, depois da combustão, foi 0,3 gramas. A água, nós pesamos 100 gramas de água na temperatura inicial de 28 graus Celsius e ela finalizou com 91 graus Celsius. Então, fizemos aqui a variação de temperatura e obtivemos o valor de 63 graus Celsius. Então, 91, a final, menos a inicial, é igual a 63. O calor absorvido pela água é igual a massa da água vezes o seu calor específico vezes a variação de temperatura. Então, nesse nosso cálculo, o calor absorvido pela água vai ser igual a massa, que era 100 gramas, vezes o calor específico, 0,001 quilocaloria grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que foi 63 graus Celsius. Então, fizemos a multiplicação e tivemos aqui o valor de calor absorvido pela água de 6,3 quilocaloria. Lembrando que o calor absorvido pela água vai ser igual ao calor liberado pelo alimento. Nesse caso aqui, a castanha do Pará, que estava sendo o nosso combustível. Então, fazendo o cálculo aqui da castanha do Pará em 1 grama desse material, nós temos o calor específico, certo, do alimento, o calor liberado pelo alimento, no caso aqui da castanha do Pará, dividido pela massa inicial menos a massa final. Então, temos aqui 6,3 dividido por 3,5, que é a massa inicial da castanha, menos a massa final, que deu 3,2. Então, 6,3 dividido, quilocaloria, né? Dividido por 3,2 gramas. Então, nós temos aqui, como resultado final, 1,97 quilocaloria. Essa foi nossa aula prática para a construção de um calorímetro que, através dos dados obtidos, a gente pôde calcular e determinar, né, o valor energético dos alimentos. Então, tá aí 1,97 quilocaloria.